Vamos aqui iniciar o nosso estudo de hoje para concluir a nossa semana. Estudo do livro Fonte Viva. O texto que nós vamos estudar hoje é o número 81, A Candeia Viva. E aqui a gente já vai para referência direto no Evangelho, o livro de Mateus, no capítulo 5. Eu vou começar aqui a ler o texto número 13, o versículo número 13. Emmanuel selecionou para nós o número 15, e aí a gente vai fazer uma reflexão importante sobre o nosso papel nesse trabalho de difusão da doutrina espírita. Então tem para nós aqui no versículo número 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, sem gosto, sem graça, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. E aqui então nesse trecho, agora a gente vai para o nosso Fonte Viva, que hoje, nesse nosso texto, Emmanuel nos chama a atenção exatamente sobre esse papel que todos nós temos, de fazer com que a doutrina espírita se torne conhecida, não pelos seus livros apenas, mas principalmente pela forma como ela se transforma numa filosofia prática na vida das pessoas. Porque filosofia, nós sabemos que escrever textos bonitos, com palavras profundas, basta ter um pouco de capacidade literária, um bom vocabulário, uma sensibilidade poética, que tudo se torna muito sensível, e muito profundo aos olhos das pessoas. Mas, na verdade, isso acaba não se transformando em algo efetivamente real. Fica-se uma coisa meio utópica, meio fantasiosa, algo que é bonito, mas é bonito longe, mas não se transforma em algo real. E quando a gente começa a estudar um pouco sobre a vida de Jesus, desde a sua época, naquela sua época, através dos textos do Evangelho, nós percebemos que havia ali uma mistura muito interessante entre aquilo que era falado e aquilo que era demonstrado. Então, porque do contrário, discurso nós vimos muito isso, subir em púlpitos, subir em palanques, e nós vemos isso não apenas dentro do ambiente religioso, mas a gente vê isso também dentro do ambiente social como um todo, na política, na filosofia, na ciência, em tudo. Então sobem os homens ali nos seus palanques, começam então a fazer ali discursos, impressionam, mas na verdade não vivenciam aquilo. Quando nós estudamos agora uma doutrina como a nossa, uma filosofia como a nossa, isso se torna diferente. Porque não adianta nós decorarmos, termos ali grande conhecimento doutrinário no que diz respeito a intelecto. Nós não falamos de sabedoria, porque a sabedoria é vivida. O conhecimento ele é apenas adquirido. Então nós vemos essas demonstrações nos vídeos que nós assistimos, nas palestras, nos livros que são publicados. E aí então vemos ali grande conhecimento doutrinário. Aquelas palestras, muitas vezes, aqueles discursos que realmente impressionam, pela mente privilegiada que aquela pessoa possui. Mas fica nisso. Nós muitas vezes ou não conhecemos a vida pessoal daquele divulgador da doutrina espírita, ou conhecemos a vida dele e percebemos que a vida se resume apenas em ficar dentro daquele círculo de debates, de discursos, de demonstração de conhecimento. Agora a gente já entra num campo mais profundo, quando nós pegamos um ensinamento como esse, que Jesus trouxe para nós, quando ele fala que
ninguém acende a candeia e coloca embaixo do alqueire. Aqui na nossa versão do Fonte Viva, diz assim para nós, né, que ninguém acende a candeia e coloca debaixo da mesa, mas no velador, e assim alumia todos os que estão na casa. Então, quando nós vemos isso, falamos dessa luz, né, a luz que irradia da nossa mente e também a luz que irradia dos nossos corações. Porque da nossa mente sai o intelecto, conhecimento, do nosso coração sai a ação, né, o amor, a caridade. Então, são essas duas fontes de luz que irradiam a partir de nós. E o ambiente onde nós estivermos, nós carregamos também essa luz, uma luz que não se apaga. Embora muitas vezes nós não estejamos presente num debate, ou fazendo uma exposição, ou levando alguma explicação, a nossa luz está acesa, ela está ativa. Ela simplesmente não se manifesta pela falta de necessidade ou oportunidade, mas ela está ali pronta e acesa. A mesma coisa acontece com essa luz do amor e da caridade que tem dentro de nós. Algumas vezes a gente simplesmente está vivendo a nossa vida, transitando pelas ruas, seguindo nossos caminhos em direção ao trabalho, ao estudo, ao centro espírita, a um compromisso, seja lá qual for. E então não temos ali oportunidade ou necessidade de atuarmos numa determinada situação em que esse amor, essa caridade, essa atenção, essa fraternidade deve ser demonstrada. Mas essa luz está pronta, ela está acesa para iluminar onde precisar. Então a gente tem que começar a pensar dessa forma, que ao nos comprometermos, né, porque nós temos aqueles dois grupos, aquele que se aproxima porque quer receber, e aquele que se aproxima porque também quer oferecer. E esse deve ser um papel importante para nós. Porque naquela época nós víamos Jesus caminhando pelas ruas e tínhamos aqueles seguidores que estavam ali sempre prontos para receber. Mas eram muito poucos aqueles que se colocavam à disposição perguntando o que eu posso fazer para ajudar. Então hoje nós temos esse compromisso de sairmos daquela condição de estudantes apenas e continuamos sendo estudantes, mas ali sendo um estudante fazendo estágio, né, já que nós não temos ainda a condição de atuar de uma forma tão direta, né, na transformação do mundo. Então nós somos ali ao mesmo tempo aprendizes e ao mesmo tempo também praticantes. Alguns já chegaram na condição de trainees, né, já passaram um pouquinho, já evoluíram um pouquinho mais. Então estamos ali aprendendo e ao mesmo tempo trabalhando. Então essa parte do trabalho é importante para nós, porque aí sim a gente vai fazer com que a doutrina saia, né, daquele meio acadêmico e comece então a entrar na vida das pessoas. Essa candeia viva, a candeia a gente lembra, nada mais é do que as lamparinas antigas, que usavam com óleo, né, usaram óleo de azeite naquela época. Hoje nós temos lamparina de óleo diesel, de querosene, de um monte de coisa. Então, essa lamparina somos nós. Né, e quando ela está acesa, ela irradia a sua luz, clareando o ambiente onde ela estiver. Né. No nosso caso, desse simbolismo, e Jesus sempre utilizava esse simbolismo para conversar com as pessoas. Aliás, essa era uma grande pedagogia, uma didática que Jesus tinha, de usar essa pedagogia do dia a dia das pessoas, né, de falar, por exemplo, de pescadores, de pastores, de candeia, né, de tudo aquilo que dizia respeito à vida das pessoas, porque não adianta falar num discurso muito sofisticado quando nós temos ali intelectos limitados. Então temos que chamar para essa realidade. Então nós, dentro desse simbolismo, somos aqui essa candeia. Algumas lamparinas certamente iluminam muito mais do que outras, né? Nós temos aqueles que transmitem luzes que alcançam assim o mundo todo, como esses grandes divulgadores que nós temos hoje. Né, temos aqueles que iluminam um pouco menos. Então, na verdade, nós podemos imaginar que o mundo ele acaba se tornando aquele grande cenário completamente escuro. Embora nós tenhamos aquele sol que brilha ali em cima, nós podemos imaginar que, para esse sol representando Jesus, nós podemos imaginar que para muitas pessoas ele é uma estrela muito distante. Para nós, ele é essa estrela que está muito próxima, que ilumina, que aquece, né, que faz com que a vida dependa dela, da tamanha sua importância. Mas para outros esse sol simplesmente não existe e ele se transforma naquela estrela muito longínqua, né, que acaba não tendo, né, capacidade ou força para iluminar a vida de ninguém. E isso acaba se tornando, esse tipo de distanciamento acaba sendo provocado exatamente pela falta de fé que as pessoas acabam vivendo no mundo. Então elas
se distanciam das religiões por não acreditarem naquilo que elas transmitem, por não acreditarem naqueles que são os seus representantes, por não acreditar na sua mensagem, por não acreditar na sua história. Então, simplesmente não se envolve. Não me interessa, né, conhecer essa religião, nem os elementos que fazem parte, né, do seu acervo, como por exemplo o próprio Jesus, que para nós ele se transformou num grande mestre, porque ele não é adorado dentro da religião, né, dentro do espiritismo enquanto religião, mas ele é simplesmente visto como um grande representante daquilo que existe de melhor no mundo espiritual, né? Então nós convivemos com Jesus como sendo um homem, um mestre e um professor, enquanto que, de um modo geral, as religiões tradicionais aqui, do Ocidente em especial, acabam vendo Jesus como um Deus encarnado, e aí fazendo com que ele se torne mais distante. E aí, quando eu não acredito nessa instituição que o coloca como representante divino, né, ou como a própria divindade, eu então não me interesso em conhecê-lo, não me interesso em fazer o que ele fez, né, em copiá-lo naquilo que ele fez, ou pelo menos tentar viver aquilo que ele viveu nas suas ações, nas suas obras. Não me interesso em conhecer a mensagem que ele transmitiu, então eu vivo o meu dia a dia sem nenhuma preocupação. Então a gente vê que essa estrela, que poderia estar tão próxima, iluminando e aquecendo a todos nós, ela acaba se tornando distante. Então, o mundo onde essas pessoas vivem, embora nós tenhamos a claridade do dia, né, a claridade do Sol, a claridade das reações químicas do Sol, na verdade, espiritualmente, ele se encontra num ambiente bastante escuro, né? Então é aquele vale que é longo, que é vasto, mas que é totalmente sombrio. E ali nós vemos então algumas pessoas que, vivendo nesse meio, porque muitos de nós também acabamos vivendo nesse meio de não tanta escuridão, mas muitas vezes a sombra da ignorância, a sombra do medo, a sombra da falta de fé. Nós temos ali a nossa própria luz, né, que Jesus mesmo já dizia que nós devemos deixar brilhar a nossa luz. Só que a nossa luz, exatamente por essa falta de fé que nós temos, ou por essa fé frágil, que muitas vezes nos acomete, né, nós temos ali uma luz com uma força muito fraca, né, com uma intensidade muito fraca, com uma luz muito tênue. Então naquele vasto vale de escuridão nós vemos ali algumas pequenas lamparinas circulando de lá para cá, vivendo o seu dia a dia, mas ao mesmo tempo que, embora esteja naquele mesmo ambiente, essa pequena luz acaba se tornando referência para aqueles que estão próximos. Então, se nós vivemos no escuro, imaginando esse cenário, é importante vocês mentalizarem esse cenário, naquele ambiente completamente escuro, e nós vemos então uma pequena luz, ainda que muito fraca, passando próximos a nós, é uma tendência natural que nós voltemos os nossos olhos para aquela luz e seguimos, né, e a seguimos para que a gente não fique na nossa escuridão. E aí então nós encontramos uma pequena luz de um lado, uma outra luz do outro, uma luz um pouco mais forte, uma luz um pouco mais intensa, e aí então a gente vai percebendo que cada um tem ali a sua própria força, mas ainda é uma força muito pequena, mas ela pode se tornar cada vez mais intensa conforme nós formos vivendo de fato aquilo que nós acreditamos. Então esse texto nosso, o título dele já fala para nós, a candeia viva, ou seja, essa lamparina viva. E claro, atualizando, né, porque nós já passamos bastante tempo dessa época, nós somos aí lanternas vivas. Ou para quem gosta de mais tecnologia, aquele celular que tem aquela luz própria, né? Então temos ali a nossa própria luminosidade, por aquilo que nós já adquirimos. Só que essa luminosidade, essa lanterna que brilha nessa escuridão, ela deve ter um propósito de se tornar cada vez mais elevada, né, de elevarmos cada vez mais essa luz para que ela possa iluminar mais o ambiente. Não adianta eu ligar essa lanterna e ficar com ela abraçada, iluminando somente a minha própria barriga, iluminando somente o meu próprio corpo. É importante que nós foquemos essa lanterna no ambiente todo para que ela possa iluminar. E ainda assim a lanterna era focada, mas nós podemos colocar aquela lâmpada, né, que ela irradia para todos os lados. Então a mensagem diz para nós assim, para a gente começar: ninguém acende a candeia e a coloca debaixo da mesa, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa.
Vamos então aqui para as reflexões de Emmanuel para nós. Muitos aprendizes, falando de todos nós que somos seguidores do Espiritismo, mas claro, nós podemos estender isso para todos aqueles que são verdadeiros seguidores, né, de suas crenças, aquela crença sincera, não aquela crença fanática, aquela crença sectarista, dogmática, mas aquela crença sincera. Ele não vive a religião, mas aquele que vive de fato a religiosidade que aquela escola transmite para ele. Então ele diz assim, que muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvararam-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem sacrifício da energia ou do óleo não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, quantas vezes, né, nós temos aquilo que a gente sempre fala, a nossa famosa síndrome da ovelha, né, em que nós nos vemos sempre como ovelhas dependendo de um pastor que diga para nós para onde, né, quando e como devemos ir. E a gente não toma a iniciativa de pensarmos que nós também temos a capacidade, ainda que de uma forma imperfeita, ainda que de uma forma limitada, dada a nossa condição, de tomarmos iniciativas, né, de fazermos assim, olha, eu também posso falar em nome dela, eu também posso agir em nome dela doutrina, eu também posso mostrar para as pessoas aquilo que eu sei a respeito dela. Então a gente acaba ficando nesse acanhamento, exatamente por esse hábito que nós temos, e não é um hábito de agora, é um hábito que vem de muito tempo já, em que nós sempre fomos doutrinados a seguir as nossas vidas, tendo como intermediário entre nós e Deus um representante. Então dependemos daquela pessoa perguntar o que ela acha, perguntar como eu tenho que fazer, de perguntar isso, de pedir permissão para aquilo, de sempre nos colocarmos naquela condição de submissão a essa pretensa autoridade espiritual existente aqui na Terra. Então, quando nós passamos a nos envolver com uma doutrina como essa nossa, nós ainda trazemos esses resquícios de continuarmos vivendo assim. Então nós transferimos aquela autoridade eclesiástica do passado para aqueles que são os que se destacam
dentro da doutrina espírita. Então nós vemos um escritor, um palestrante, um médium, seja lá qual for a posição dele, como sendo essa autoridade eclesiástica. Porque ele fala comigo de uma forma em que eu acabo me colocando nessa condição de submissão e não me vejo capaz de fazer alguma coisa que não seja espelhado ou não seja autorizado por aquela pessoa. Então a doutrina espírita, na verdade, ela não tem representantes. Os representantes, na verdade, são os espíritos que transferem para todos nós esse conhecimento, e aqui mesmo nós nos tornamos representantes independentes. Tanto é assim que eu tenho condições de ou denegrir a imagem dela, de acordo com o meu comportamento. Eu saio dizendo para todo mundo que eu sou espírita, mas eu faço coisas erradas o tempo todo, né? Ou tomo atitudes equivocadas, moralmente, né, duvidosas. E aí então eu acabo denegrindo a sua imagem, mas ao mesmo tempo eu também tenho a capacidade de fazer com que ela floresça aos olhos de todas as pessoas, vivendo aquilo que ela transmite. Que eu poderia dizer para todo mundo que eu sou espírita e eu vivo a minha vida pautado nesses ensinamentos. Ou muitas vezes eu não preciso dizer para ninguém o que eu faço, o que eu acredito. Eu simplesmente vivo a minha vida naturalmente e independente do rótulo que eu receba, se eu sou um bom cristão, se eu sou um bom budista, se eu sou um bom evangélico, se eu sou um bom espírita, se eu sou um bom muçulmano, não importa. O que importa é que eu sou o bom no sentido do bem. Então é esse bem que acaba se refletindo através daquilo que eu vivo. E como eu já trouxe para vocês uma mensagem que é sempre muito legal, que eu vi, né, certa vez, eu nunca mais vou esquecer com toda certeza, quando ela diz assim que muitas vezes as pessoas lerão em nós um evangelho que elas nunca conheceram. E a verdade é isso, porque elas não se aproximam das religiões, porque elas não querem ficar limitadas naquilo que essas instituições transmitem, mas elas têm a necessidade de conhecer aquilo que o mundo espiritual tem a oferecer, elas desejam isso. Mas a questão é que elas não conhecem o caminho, a não ser aqueles que nós estamos aqui. Porque algumas vezes, na visão de muitas pessoas, as religiões se tornam partidos políticos. E aí então nós temos eleições agora chegando, e para muitos lugares, em muitos estados onde vocês estão, a pergunta é: em quem eu vou votar? Se aqueles candidatos são sempre os mesmos, os discursos são sempre os mesmos, e eu não acredito em nada do que eles passam. Muitas vezes as religiões se transformam assim para as pessoas. São as mesmas personalidades que aparecem na mídia, os mesmos discursos, as mesmas cobranças, as mesmas imagens e muitas vezes a mesma hipocrisia. E aí então a gente acaba ficando sem opção. Então, na verdade, eu me desiludo com os homens e suas instituições, mas na verdade eu continuo querendo conhecer essa paz, essa felicidade, essa harmonia que o mundo espiritual tem a oferecer. Então eu fico procurando no mundo onde eu vou encontrar isso. E é exatamente na convivência com pessoas que vivem essa religiosidade de fato, é que elas vão conseguir encontrar, através até de uma quase simbiose, né, nessa coisa de você se aproximar dela e começar a sentir o efeito dessa paz, não você buscando diretamente do mundo espiritual, porque talvez não se veja em condições de fazer isso. Eu não tenho fé suficiente para fechar meus olhos e sentir esse amor pairando no ar e irradiando do mundo espiritual. Mas eu posso me aproximar de alguém e sentir através dela aquilo que o mundo espiritual pode me oferecer. Ou seja, dentro dessa analogia do texto que nós estamos utilizando, nós temos então a candeia que irradia a luz. Então eu não me vejo em condições de ter a luz própria, de ter a minha luz própria, mas eu tenho condições de me sentir iluminado por aquele que consegue viver essa espiritualidade dentro de si mesmo e irradiar essa luz. Então, como nós falamos, muitas pessoas não conhecem o Evangelho, elas acabam conhecendo através de nós. Mas não é um conhecimento através de nós por aquilo que nós falamos, através de uma pregação. É através daquilo que nós vivemos. E essa é a nossa grande responsabilidade. Quando nós nos tornamos estudantes, nós nos encontramos ali naquela condição de receptores apenas, né? Mas quando nós começamos a dizer assim, olha, eu sou ainda um aprendiz, mas eu sou um aprendiz ativo, não sou um aprendiz passivo. O aprendiz ativo é aquele que aprende e que transmite.
E isso aumenta a responsabilidade. E nós vemos que muitos não querem essa responsabilidade. Porque acabam depois sendo observados, perdem o direito de errar, perdem o direito de demonstrarem suas imperfeições. E muita gente não quer isso. Então vamos aqui só analisar esse primeiro parágrafo, que ele é significativo para nós. Muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática. Então ele pensa assim, bom, a candeia é aquela que ilumina. Então eu vou começar a me tornar um pregador, um iluminador profissional. E vou apenas fazer discursos, vou apenas fazer palestras, vou apenas escrever textos, nada mais do que isso. Porque meu dia a dia, e eu não falo em trabalhos assim que, se eu faço um trabalho de caridade, se eu faço um trabalho no centro espírita, na verdade nós falamos que essa candeia viva, ela é uma candeia que ela está acesa em qualquer lugar. Ela não se ilumina apenas dentro das instituições. Ela ilumina no local onde eu vou, quando eu atendo ao telefone, para falar com um infeliz de um vendedor que tem que cumprir uma cota para vender um cartão de crédito. Essa minha educação mostra esse respeito. Num comércio onde eu vá fazer as minhas compras e tratar com respeito o vendedor, no trânsito onde eu me encontro, como eu falo para vocês, em todos os lugares. Você está num shopping center almoçando e você vai levar a sua bandeja de comida, aquela sua postura diante das pessoas à sua volta, a educação com que você trata, o respeito, a cortesia, tudo isso faz parte dessa mesma luz. Então não é uma luz, uma lanterna que nós ligamos apenas de acordo com a nossa conveniência. É uma lanterna que nós assumimos e ela fica viva constantemente dentro de nós. Então, quando nós falamos de interpretar essa ideia de colocar a luz para todos, fazendo uma pregação sistemática, na verdade nós estamos violando a crença das pessoas, a fé das pessoas, e isso se torna uma agressão. Porque eu não tenho que dizer para você no que você tem que acreditar, porque a minha crença é melhor do que a sua. Na verdade, o que nós temos que aprender sempre a mostrar é o conhecimento que nós adquirimos, ele se processa dentro de nós e se transforma em atitudes. Ele não vem como discurso, nós empacotamos e devolvemos como um discurso. Muitas vezes aquela pessoa não quer ouvir esse discurso, mas ela quer saber exatamente qual é a realidade, qual é a essência dele. E é isso que para nós se torna importante. E diz ainda mais: desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. E aí então esses discursos se transformam em debates, em agressões, em críticas. São aqueles pregadores, né, que se tornam agressivos, carregando como produto principal uma doutrina que deveria ser pacificadora. E não aquela doutrina que se torna atormentadora. Porque ela atormenta a vida das pessoas. Você quer falar, por exemplo, olha, eu acredito que dentro da minha crença Jesus é o Deus encarnado. E eu vou dizer, não, ele não é não, você está errado. Jesus não é isso que você acredita. E a gente tem que se perguntar, que direito eu tenho de violar a crença de uma pessoa? Posso esclarecê-la? Claro que eu posso, desde que ela se interesse em receber esse esclarecimento. Desde que eu tenha a oportunidade de oferecer a ela, de uma forma pacífica, uma nova forma de pensar, uma nova forma de interpretar essa visão que ela tem. Mas eu não tenho o direito de dizer que aquilo que ela acredita está errado. E aí então a gente vê que esses veementes discursos acabam se tornando isso. São aqueles cruzados, né? E quando a gente fala dos cruzados, a gente volta um pouco no tempo, coisa de mais ou menos 1000 anos no tempo, e nós encontramos ali aqueles homens que matavam de uma forma cruel pessoas que pensavam de uma forma diferente nessa questão da relação com Deus. E hoje nós temos cruzados em todas as partes. Aqueles que empunham uma espada, não é aquele que levanta uma bandeira da paz para buscar a harmonização, é aquele que levanta uma espada, um escudo e vai para cima para destruir a fé dos outros. E nós vemos isso o tempo todo, essa guerra entre religiões, que na verdade são cegos lutando contra cegos. Porque aqueles que conseguem ver de fato, percebem que isso não tem sentido. E diz ainda, outros admitiram
que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular, dentro desse que nós falamos agora. Então eu faço pregação me tornando aquela pessoa inconveniente, que provoca constrangimentos, outras vezes eu me transformo numa pessoa agressiva. Então eu acho que a minha luz, na verdade, é pegar a lanterna e enfiar na cara da pessoa e dizer para ela assim, você vai ter que ver apenas essa luz que eu estou te oferecendo. Né? Muitas vezes nós, Fernando, não são apenas eles, né? Porque quando a gente fala, a gente vê esses que se destacam muito mais, de uma forma assim mais... se tornaram, né, personalidades dentro desse campo, e nós vemos na mídia, vemos em todos os lugares, mas algumas vezes nós mesmos somos assim, em pequenos detalhes, em pequenas observações, em pequenos comentários, em pequenas ironias. Então acabamos nos tornando assim também. É importante nós nos policiarmos nesse sentido, de fazermos com que a doutrina seja difundida realmente por aquilo que ela é, que é uma filosofia que transforma individualmente a vida das pessoas, e não como uma religião que deve ser pregada pelo mundo afora para poder violar a crença de todo mundo, para tentar conquistar um espaço no nosso mundo material. Porque nós vemos muito isso, né? O nosso planeta, por incrível que pareça, ele acabou se tornando um terreno que foi repartido entre crenças, e essas crenças continuam brigando entre si para conquistar esses espaços, mais ou menos o que acontecia naquela época da Idade Média, onde nós tínhamos os reinos em vários lugares, né, na Europa principalmente, onde a Idade Média foi mais estudada, mais observada. Nós vimos ali assim que os reinos eram guerras para ultrapassar uma fronteira, era uma guerra para poder conquistar o outro. Assim nós vemos as religiões fazendo isso no campo mental, no campo espiritual. Então, quantas pessoas acreditam nisso, quantas outras acreditam naquilo, em que lugar existe mais crença daquilo, em que lugar acredita mais na outra. Então, na verdade, nós saímos daquilo que era aquele mapa geográfico e começamos a entrar no mapa espiritual, onde o mundo se encontra fatiado, dividido entre instituições que vendem essa ideia da fé. E nós temos que sair desse círculo vicioso que o mundo hoje vive, exatamente por essa compreensão. A luz, porque como nós vemos aqui no nosso grupo, né, aqui no nosso grupo a gente lembra sempre que não é uma luz que brilha, mas é a luz de todos nós que forma, né, esse grande luminário que tem aqui. Então nós vemos aqui, chegamos todos os dias espontaneamente para oferecer a nossa luz e receber um pouco do calor do outro também. Então esse compartilhamento que nós fazemos hoje é aquilo que nós temos que ver no mundo afora, só que no mundo afora com muito mais cuidado, porque todos nós pensamos iguais aqui, todos nós acreditamos na mesma coisa, todos nós temos os mesmos princípios, mas lá fora não, lá fora as pessoas muitas vezes não acreditam naquilo que nós acreditamos, mas elas buscam a mesma coisa. E é aí então que nós temos que ter essa sensibilidade de fazer com que essa luz se transforme naquela luz harmônica, naquela luz serena, naquela luz tranquila, que ilumina então aquele nosso vale sombrio, aquele nosso vale escuro, com as luzes que nós podemos oferecer. Simplesmente caminhando entre todas as pessoas e não simplesmente forçando que elas sigam a luz que nós temos a oferecer. Sem dúvida, Dudu. Essa luz se torna muito mais intensa quanto maior é a harmonia que existe. Né? Então nós vemos que essa espontaneidade que nós temos de estarmos aqui juntos todos os dias falando sobre esses mesmos assuntos, bom dia pessoal que chegou, falando sobre esses assuntos, estudando para fortalecer cada vez mais o nosso conhecimento, fortalecer mais o nosso intelecto, mas como sempre falei para vocês, a doutrina espírita é para nós o motivo de nós estarmos aqui. Mas aquilo que nos provoca realmente o bem-estar é o ambiente que nós somos capazes de construir. Porque conhecimento por si só, nós podemos estar num ambiente em que todos nós ficamos batendo boca o tempo todo, disputando verdades para ver quem está mais próximo dessa realidade. Ou nós podemos utilizar a doutrina como motivo para que todos nós compartilhemos os mesmos sentimentos, os mesmos propósitos e as mesmas intenções. E é isso que fortalece cada vez mais essa luz
que nós conseguimos criar aqui dentro desse nosso ambiente. E se nós formos capazes, bom trabalho, Humberto, beijão para todo mundo lá. Então, se nós somos capazes de fazer com que essa luz que nós recebemos daqui seja também transmitida para fora daqui, através desses mesmos valores, desses princípios mesmos que nós aqui fortalecemos cada vez mais, significa que nós estamos fazendo então o nosso papel. Como representantes vivos, como candeias vivas daquilo que os ensinamentos de Jesus podem transmitir. Como eu falei para vocês, nós temos ali muitos que são representantes também dessa mesma doutrina. Eu falo não apenas da doutrina espírita, mas da doutrina cristã, propriamente dita. Mas nós temos aqui aqueles que brilham mais do que outros. Então, quanto mais brilho, maior a responsabilidade. Porque nós temos assim, quando tem uma situação que é bastante irônica, né, que nós temos aqueles que são dotados de uma luz, mas que é uma luz perigosa. Mais ou menos seguindo aquela fantasia, né, aquela história que nós ouvimos durante a nossa infância, daquela cidade infestada de ratos, e aí então apareceu um jovem com uma flauta mágica e começou então a tocar a flauta pela cidade. E os ratos começaram a segui-lo. E ele então foi em direção ao cais e continuou soprando sua flauta, tocando a sua música, e os ratos então se precipitaram dentro da água e todos morreram. Quantos divulgadores foram portadores de luzes e acabavam levando pessoas para o precipício onde eles se lançaram, fazendo com que pessoas se lançavam atrás deles. Me lembro conversando com o Dr. Herman, lá no Rio, e ele falava exatamente disso, né, que muitas vezes nós temos uma grande responsabilidade para falarmos em nome de uma filosofia, mas se nós não tivermos cuidado, nós conduzimos pessoas para um abismo muito profundo. Porque nós queremos até podemos fazer com boa vontade, mas é uma boa vontade sem prudência, uma boa vontade sem sabedoria. Como diz aquele ditado popular, né, de boa vontade o inferno está cheio. Então muitas vezes temos boa vontade, mas não nos preparamos para isso. E saímos pregando pelo mundo afora a nossa verdade, a nossa ideia, e pessoas se encantam, pessoas se deslumbram com aquilo que a gente fala, e nós estamos nos desviando do caminho, descendo esse vale profundo, e essas pessoas encantadas com aquilo que a gente fala, começam então a ir atrás. E de repente, quando chega no fim do poço, quando todo mundo já está ferido, machucado, todo mundo para, olha para nós e diz assim: mas foi você que me trouxe aqui. Eu vim acreditando naquilo que você fez. Então, como ele dizia, ele falava assim que muitos daqueles que hoje são palestrantes, divulgadores da doutrina espírita, foram no passado também divulgadores e palestrantes de filosofias equivocadas. E que hoje têm responsabilidade de transmitir a luz correta, a luz verdadeira, ao contrário do passado, que transmitiram uma mensagem equivocada. Lembra que eu falei para vocês, colocando aquele exemplo daquela palestrante lá na Comunhão Espírita de Brasília, a Maíse Braga, que é uma grande palestrante, que tem ali uma capacidade de envolver as pessoas de uma forma muito forte, pela sua afinidade, pelo seu carisma, né? Então ela fala pelos cotovelos, e quando vai fazer sua palestra, é aquela palestra de encher assim o auditório dos centros espíritas onde ela vai. E ela contava a sua própria história, né? Só vou reforçar para a gente poder ilustrar esse nosso ponto. E ela dizia assim, que numa reunião mediúnica ela conversava com instrutores espirituais, e eles diziam que nessa encarnação ela estava corrigindo aquilo que no passado fez. Que ela também foi uma grande divulgadora. Né? Daí para frente, né? Sentados, né, o embaixador. Né? O pessoal que fica em pé nos corredores, nos cantos das paredes, dá para chegar mais um tanto ali ainda. Né? Então ela dizia assim que ela usava esse mesmo discurso. Né? Ela falava assim, aquilo que você fala hoje, você está reconduzindo as pessoas que no passado você levou para um caminho equivocado. Né? Então, esse grande cuidado que nós temos que ter, porque ela mesma reconhecia, dizendo assim que naquele passado ela fez isso, era a hora dela corrigir.
Então muitos de nós somos vistos assim também. Somos hoje representantes, recondutores, né, daquelas mesmas almas que no passado acabaram sendo influenciadas pela nossa conduta, pelas nossas ideias. Então por isso, importante para nós, nos vermos como essas candeias vivas, nos vermos como esses representantes da doutrina aqui no mundo que nós vivemos hoje. Então esse é o nosso estudo, né, sempre de pensarmos que da importância fundamental que nós temos de estudar, de sermos prudentes com aquilo que nós estudamos, daquilo que nós, das nossas ideias, das nossas conclusões, mas principalmente daquilo que nós vivemos, né, através das nossas ações no dia a dia, pautadas sempre por aquilo que nós acreditamos. Então essa é a nossa mensagem de hoje, né, e reflitamos bastante sobre isso. Como eu falei para vocês no início do nosso trabalho, quando nós falamos sobre as mensagens que são trazidas para nós do mundo espiritual, nós temos que tomar essa mensagem escritas individualmente, diretamente para nós. Quer dizer, essa mensagem foi escrita para mim. Então eu tenho que utilizar essa mensagem como sendo para mim uma chamada de atenção, um despertar de consciência. Milton colocou: bom dia, Milton, estou longe da minha família e minha casa do centro espírita, trabalhando em outra cidade. Tenho dificuldade de manter um bom padrão mental pela distância da rotina diária, né? Teu trabalho nessa sala tem me ajudado a manter viva a minha vontade no bem. Obrigado a vocês, Milton, porque isso é importante para todos nós. Né? Como eu falo, assim, muitas vezes vocês pensam assim que a sala é feita para que um fale e todo mundo ouça. Né? E, na verdade, essas reflexões, elas, se não fosse por esse nosso grupo, se não fosse por essa nossa sala, com toda certeza as reflexões não nasceriam, não brotariam. Porque por que eu pensaria numa coisa se eu estou sozinho sem ter motivo nenhum? Então, na verdade, somos juntos, como eu falei para vocês. Todos nós temos a nossa luz. Todos nós temos um brilho maior, um brilho menor, um brilho mais forte, um brilho mais frágil, um brilho mais confiante, um brilho mais incerto, duvidoso, né? Temerário muitas vezes, mas todos nós temos esse brilho. E quando a gente junta coloca todo mundo esse mesmo brilho, acaba surgindo então essa força que nós temos. E esse é o grande princípio. Então todos nós crescemos e nos fortalecemos através dessa comunhão de ideias, de pensamentos e de sentimentos. Então isso que quem faz na verdade para todos nós é a própria doutrina. O efeito dela sobre nós principalmente. Então, sempre refletimos sobre os ensinamentos que nós temos hoje. E manter sempre essa perseverança. É difícil? Sem dúvida nenhuma. Nós temos aqueles, inclusive, quando nós falamos sobre a doutrina. Espera que me fugiu o raciocínio aqui agora. Me fugiu, só me deu um branco né, daquilo que eu estava falando. Deixa eu ver aqui. Assim, né, quando nós vivemos a doutrina dentro de um ambiente que nos acolhe, isso se torna muito mais fácil. Mas para muitos de nós, a grande prova é vivermos a nossa crença, a nossa fé, de uma forma isolada, de uma forma solitária. Então isso exige de nós uma força muito maior. Porque professarmos a nossa fé num ambiente onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo nos acolhe, é muito fácil. Professarmos a nossa fé isoladamente, sendo provocado o tempo todo por situações do cotidiano, já é muito diferente. Isso para nós é uma prova de caráter, não tenhamos dúvida disso. Então quando nós sabemos, bom, essa é a minha prova, eu tenho que manter meu caráter sólido, né, o meu caráter rígido, independente daquilo que tem à minha volta. Se eu tenho facilidades, é porque eu tenho merecimento para isso. Se eu tenho esse desafio, é porque eu preciso dele. Então é aí que entra para nós o prazer da grande conquista que nós temos, de conquistarmos por esforços próprios. Então a distância, o isolamento, faz parte, mas como nós sabemos, nós não estamos sozinhos. O mundo espiritual fala conosco através de outras pessoas, através de tecnologia, através das nossas próprias ideias. Então, estejamos sempre abertos
a essas comunicações, a essa influência salutar que chega para todos nós. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, eu vou passar para a nossa amiga Andréia, que vai fazer o nosso encerramento.